Nos últimos dias, eu tenho comentado bastante com você que eu estou buscando por pontos de venda do Bitcoin. A gente vai analisar o Bitcoin na data de hoje, vou te mostrar em qual região nós estamos e vou te explicar também qual que é a minha expectativa. Mas eu acredito que a gente ainda tem um pouco de espaço para subir nas altcoins. E a gente vai olhar para a análise para entender exatamente isso. Mas entenda, meu caro, não é aquela alta infinita. Não é a grande altcoin season que você está esperando. Não ache que as altcoins vão voltar para topo histórico e tudo vai estar resolvido, porque a última fase do ciclo é a grande altcoin season. Olha só, não se iluda mais com isso. Pode ser que essa grande altcoin season ela aconteça, mas saiba que já fazem 2 anos que muitas pessoas estão esperando essa grande altcoin season e ela não acontece. E as pessoas que nos últimos 2 anos estão comprando e vendendo as altcoins, estão fazendo bastante dinheiro. E a carteira Rumo ao Milhão é uma prova disso. Mas eu vou te explicar na análise de hoje qual que é a minha expectativa para as altcoins e também para o Bitcoin. E a gente vai olhar para a análise on-chain também para entender se o médio e longo prazo ele continua ainda se degradando ou não. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha a fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, partindo para XRP, a gente está em uma região de resistência, tá? Foi uma resistência aqui atrás, mas entenda que essa resistência ela foi na média de 200 períodos, mas sim, a gente considera isso como uma resistência. E aqui atrás foi uma região de suporte também, ou seja, uma região complexa para XRP conseguir ultrapassar. Obviamente que a gente vai buscar por compras em região de suporte e por vendas em região de resistência, só que aqui para mim não é um ponto que eu olharia ainda para venda em XRP. A gente ainda tem mais espaço para poder subir dentro do RSI. A gente não tem divergências dentro do RSI. Sem contar que a gente acabou de fazer o rompimento da média de 200 períodos. Eu vejo que XRP teria espaço sim para subir até a sua próxima resistência. Se a gente subir até essa próxima resistência, a gente pode acompanhar como que vai ser essa movimentação, se haverá divergência, se haverá exaustão, se haverá aumento de volume dentro dessa região. Caso tudo isso aconteça, aí a gente pode ter sinais de venda de XRP. Mas se eu tivesse XRP nesse momento na carteira, eu ainda seguraria a posição durante um período maior. Obviamente que eu começaria a trabalhar com stop gain, né? Já começaria a subir o stop ali aos poucos, até mesmo abaixo da média de 200 períodos ali, dependendo de como tivesse um intradiário ali, no uma hora, tá? Quando a gente olha para uma hora, a gente também não tem grandes sinais de divergência nesse topo aqui, ou seja, seguraria um pouco mais a posição. Mas, obviamente, trabalhando com stop gain para sempre garantir aquele lucro que você já tem. Stop gain ela é uma excelente estratégia para você não voltar naquele ponto que você estava antes. Olha só, um dos grandes problemas de muitos investidores dentro do mercado financeiro, principalmente dos investidores amadores, é ganhar de colher e devolver de balde. Ou muitas das vezes ver um grande lucro ali ganhando de balde, só que em seguida devolvendo aquele mesmo balde para o mercado. Se você começa a trabalhar com stop gain, que é você ter um stop em pontos técnicos muito para trás, ou seja, pontos técnicos que somente uma reversão de tendência pegaria, você começa a garantir aquilo que você já galgou, ou seja, você não vai pegar, obviamente, 100% da posição, mas você consegue pegar uma parte daquele lucro. Se sempre você estiver trabalhando com esse stop gain, não tem como você voltar lá para trás, porque muitas das vezes eu falo para você que se o mercado for a zero, a carteira rumo ao milhão, ela não volta na estaca que nós estávamos lá atrás, ela não volta no patamar lá atrás. Porque muitas das vezes nós estamos trabalhando com um stop gain, ou seja, um stop que ele está sendo movimentado. Porque caso aconteça uma reversão sem que a gente veja, caso aconteça um cisne negro, caso aconteça alguma coisa que eu e Teles não estou visualizando na minha análise, o stop gain vai ser o cara que vai preservar o nosso patrimônio, para que a gente não volte lá atrás. É uma excelente estratégia, apenas saiba utilizar ela no seu setup, beleza? Bom, ou seja, para mim XRP tem mais espaço para cima, começaria obviamente trabalhando com stop gain. Isso eu trabalharia em todas as posições.
Bom, quando a gente olha para Ether, a gente está vendo o Ether aí performando bem, né, nos últimos dias. A gente teve nossa divergência, os sinais de fundo ali. Pô, entregou uma alta relevante aqui nos últimos dias, né? 15%, obviamente, que ninguém pegou a mínima até a máxima. Se a gente pegar aqui uma movimentação de 9%, excelente. Só que Ether já começou a entrar em região de sobrecompra, região que pode apresentar exaustão. E eu quero que você repare que os candles aqui eles começam a ficar mais difíceis para subir do que foi aqui atrás. Veja que a gente teve candles com uma volatilidade muito forte para cima. Sem contar que nós estamos dentro de uma região de resistência em Ether. Eu já começaria a realizar lucro nesse ativo. Obviamente que restantes das posições, o residual que for ficar também tem que ser trabalhado em stop gain. Entenda que a gente ainda pode ter aquela pernada final, aquele clímax final, que geralmente ele vem com uma divergência dentro de um RSI, que é um topo mais alto que o topo anterior, com um topo mais baixo no RSI. Caso isso aconteça, seria para mim um movimento final de realização. Mas dentro dessa região aqui, eu começaria garantindo lucros já nessa posição. Bom, Polkadot, outro ativo aí que a gente está vendo subindo, tá? Nesse momento, o Polkadot ela vai ter uma resistência bem mais em cima, que é exatamente essa resistência que está marcada aqui no gráfico. A gente vê que entre essa zona aqui tem meio que uma lacuna, né? Não dá para identificar uma resistência anterior. Sem falar que a gente veio de um triângulo simétrico aqui, aonde esses topos estão muito próximos, não dá para a gente considerar como resistência. Mas o que a gente pode buscar em Polkadot é exatamente os sinais de exaustão, um RSI ali, aumento de volume, candles de reversão, tudo isso pode ser um sinal de que a gente vai ter um esgotamento dessa alta. Se a gente tiver o mesmo comportamento de Ether ali, construindo uma divergência no RSI, a gente pode ver Polkadot tocando aqui em cima nos 4,50. Não sei o que, que vai acontecer. O que eu sei é que nesse presente momento Polkadot não tem nenhum sinal que me faça ter um interesse em venda ou até mesmo interesse em realização, uma realização parcial das posições que foram montadas dentro da carteira rumo ao milhão. Polkadot é uma das altcoins que nós temos dentro da carteira rumo ao milhão. E só para mostrar a cobra morta para você aqui, há 9 dias a gente montou uma posição inicial em Polkadot ali nos 4,3, depois a gente dobrou essa posição, foi uma posição inicial ali de 5%, depois a gente aumentou essa posição. Só que quando eu olho para esses ativos aqui, eu estou vendo que a gente tem chances, né, o espaço que a gente está abrindo, ele está abrindo margem para que a gente se sustente acima da média de 200 períodos, num gráfico de 4 horas. Mas novamente, eu não vou acreditar que a alta vai ser infinita, que dessa vez a grande altcoin season vai acontecer, que a última fase do ciclo é exatamente as altcoins bombando e todo mundo ficando milionário. Todo mundo comprando Ferrari, iate, casa na praia, todo mundo simplesmente ficando mega milionário. Eu não acredito nisso e nos últimos 2 anos a melhor coisa que eu fiz foi não acreditar nessa grande altcoin season. Para mim, essa grande altcoin season ela só acontecerá quando a gente entrar em expansão monetária, que o ciclo passado ele foi um ciclo de expansão monetária. E, meu caro, entenda, taxa de juros não dita expansão ou contração monetária. O que dita isso é exatamente o balanço do Fed. Nós continuamos em redução desse balanço, ou seja, drenagem de liquidez de dentro da economia, tá? Enquanto a gente estiver nesse cenário, eu prefiro olhar para as altcoins exatamente como um trade ali no curto prazo. Bom, quando a gente analisa o nosso querido Bitcoin ali de volta quase ali nos US$ 120 mil, né? Vamos considerar os US$ 120 mil. Nossa zona de topo histórico vai ser esses 120 até os US$ 104 mil ali. Só que nós estamos chegando dentro dessa região com o RSI extremamente esticado. Algo que é muito bom é que nós não estamos com divergência dentro desse RSI. Isso abre margem para a gente esticar essa pernada um pouco mais ali. Não acredito que a gente vá romper essa máxima histórica, mas tudo bem, se a gente romper, é o que eu quero mesmo, quero continuar multiplicando o dinheiro. Mas para mim o fato é que ainda tem chão para chegar até lá em cima para a gente falar sobre rompimento. Antes da gente falar desse rompimento, eu preciso ser realista, eu preciso olhar para o que está acontecendo no presente momento. Movimentação extremamente esticada. Quando a gente olha para a região que nós estamos, há um aumento de volume muito forte dentro dessa região.
Eu quero que você observe que os candles estão começando a ter dificuldades de poder subir. A gente já teve baita candles acontecendo dentro dessa movimentação. Aqui, para mim, eu começo a realizar lucro nas minhas posições em Bitcoin. Aquelas posições que foram montadas durante a queda, durante o processo de desalavancagem. Aqui eu vou garantir lucro sim, vou colocar parte daquilo no bolso para que eu garanta que eu não devolve todo o lucro para o mercado. Para que eu garanta que se eu devolver, eu vou devolver de colher e não de balde aquilo que eu já tive como resultado dentro da minha carteira. E para você entender é exatamente o patrimônio da carteira rumo ao milhão que eu estou falando. Nós estamos em all time high, estamos em um novo patamar de preço, ou seja, nossa carteira ela está com o maior patrimônio acumulado nos últimos tempos. E entendendo isso, a partir desse ponto a gente tem que ser totalmente estratégicos. Vamos realizar lucros sim, vamos trabalhar com stop gain em todas as posições, vamos saber que há o momento de saída também, há o momento da gente controlar a nossa ganância. Olha só, eu não estou no mercado financeiro para enriquecer da noite para o dia. Eu não estou no mercado financeiro para pegar a tacada perfeita e fazer um grande montante de dinheiro e colocar em cima da mesa e all done. Sabe por que que eu não estou aqui para fazer isso? Por dois motivos. O primeiro é que eu precisaria contar com a sorte para eu fazer isso. Quem conta com a sorte, conta com o azar também. O segundo ponto é que fazer uma grande pilha de dinheiro, saiba que dinheiro acaba, mesmo que essa pilha ela seja grande. Então, eu não preciso disso, não preciso de sorte e nem uma pilha só de dinheiro em cima da mesa. Quando eu comecei minha jornada como investidor, eu busquei por uma técnica que me fizesse enriquecer com consistência. Eu prefiro ter dinheiro caindo na mesa o tempo inteiro. E isso só vem se você tiver uma técnica que tenha consistência em cima. Se você estiver trabalhando com sorte, você não terá consistência. Então, para mim, a gente teve alta, multiplicou o nosso patrimônio? Sim, eu vou preservar esse patrimônio. Não importa para mim se a alta ela vai continuar. O que eu quero é ter lucrado parte dessa alta, ter protegido na próxima baixa, lucrar mais um pouco na próxima alta, proteger na próxima baixa, lucrar mais um pouco na próxima alta. E repetir isso para o resto da minha vida. Porque a única coisa que eu preciso para fazer dinheiro nesse processo é um computador ou até mesmo um celular na minha mão. E isso, para mim, é garantir a minha liberdade financeira, é garantir a minha aposentadoria, da minha família, toda a segurança e toda a tranquilidade. Porque eu descobri uma maneira de fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro com consistência dentro do mercado. Eu sempre falo para você, a ponta mais importante dos investimentos é a venda e não a compra. Ou seja, saiba realizar as suas posições, beleza? Bitcoin para mim é um ativo que eu estou realizando e isso vai fazer com que a carteira rumo ao milhão ela não volte para patamares anteriores, porque nós já estamos garantindo o nosso lucro e também já estamos trabalhando com stop gain em todas as posições. Bom, se a gente olhar para o preço atual do Bitcoin, estamos com um preço caro acima da linha verde. Acima da linha verde ou próximo da linha verde é venda e jamais compra. A gente vai buscar por compra próximo da linha dourada, né? Se tem um indicador que eu já construí nessa minha carreira como analista on-chain que mega funciona e que mega me ajuda a tomar decisões, é esse indicador de preço justo, tanto para Bitcoin quanto para as altcoins ali também. Quando a gente olha para Ether, mesma coisa, já batemos na linha dourada, foi lá atrás, hoje nós estamos na linha verde, ou seja, daqui para cima a gente deve buscar por vendas e não por compras. Bom, se a gente olhar a atuação dos institucionais, a gente vai ver que os institucionais eles estão atuando apenas na ponta vendedora. Isso é um grande problema para o mercado. Nós não estamos vendo suporte institucional nos últimos dias. Altas que elas acontecem de maneira mais saudáveis, elas sempre terão um suporte institucional. A gente sempre terá interesse também em venda ali, tudo bem, só que a gente sempre terá um suporte institucional. Isso daqui deixa o mercado mais estável, ou seja, a gente não tem tanta volatilidade assim. Trabalhar com ausência institucional
é um grande problema, ainda mais quando a gente tem muita alavancagem. Aqui, meu caro, toma muito cuidado para você não estar nadando pelado, porque se a maré baixar, você já sabe quem é que vai ficar com a bunda para fora, né? Bom, quando a gente olha para isso daqui, para mim o curto prazo, tudo que nós temos é por pontos de vendas, tá? Estou buscando esses pontos, estou buscando realizações de lucro, principalmente dentro da carteira rumo ao milhão. Quando a gente olha para médio e longo prazo, a gente ainda está vendo os investidores mais experientes do Bitcoin distribuindo. A gente ainda está vendo esses players vendendo. Isso daqui é um grande problema. A ausência desses investidores no mercado deixa o mercado muito frágil. E eu quero que você observe que a falta desses investidores aqui, ela faz com que o supply saia da mão desses investidores maduros, que é a linha azul aqui em cima, e ele passe para a mão dos investidores novatos, que é a linha vermelha aqui embaixo. Eu quero que você repare quando a gente tem as quedas mais intensas acontecendo. Quando a gente tem muito supply na mão desses investidores novatos, ou seja, aqui em 2021, a gente chegou a bater quase 4 milhões de bitcoins na mão desses players. Antes do Corona Crash, a gente tinha 3,6 milhões na mão desses players. Aqui no primeiro topo desse ciclo, a gente tinha 3 milhões, depois a gente teve 2 milhões e 800. Hoje a gente está por volta ali dos 2 milhões e 600, tá? Esse indicador não nos dita se nós estamos em topo ou em fundo, mas ele nos dita exatamente se o mercado ele está frágil ou não. Hum, A galera do fone de ouvido, desculpa aí por essa tosse. Pedi para que tire isso na edição, mas sempre essas coisas acabam passando batido. Bom, entendendo isso daqui, a gente sabe que passar muito supply para a mão desses investidores é um grande problema. E isso daqui vai fazer com que sim, as quedas elas sejam intensas lá na frente, porque afinal de contas o mercado ele anda em onda e não em linha reta. Ou seja, toma muito cuidado com a próxima retração que nós vamos ter, porque até esse presente momento nós estamos com ausência institucional. Quando a gente olha, grandes players estão fora do mercado e quem está acumulando esses ativos é exatamente investidores novatos. Toma muito cuidado com as movimentações de retração, porque elas podem ser rápidas e você pode não ter tempo de realizar os seus lucros. Bom, se a gente olhar para as principais carteiras de holding ali, essas carteiras elas estão levemente diminuindo a sua distribuição, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vai começar a ver que no mapa de calor a gente saiu de regiões vermelhas, que são as menores carteiras. As carteiras intermediárias começaram a entrar em regiões azul, ou seja, resfriaram muito a sua distribuição. As maiores carteiras, elas ainda continuam com uma distribuição intensa, tá? Mas o que importa para nós é o consolidado e não carteiras de maneira isolada. No consolidado, a gente diminuiu levemente a nossa distribuição, mas ainda continuamos em consenso de distribuição. Muito cuidado ao querer holdar bons projetos dentro dessa fase. E bom, por mais que Bitcoin esteja voltando para sua zona de all-time high, algo não está acompanhando essa movimentação. E isso é o sentimento do investidor. O sentimento dos players atuantes no mercado não é um sentimento saudável, não é um sentimento sustentável para que a gente tenha grandes altas acontecendo. Possa ser que se o Bitcoin romper o seu all-time high, esse sentimento melhore, mas eu não acredito que a gente vai romper esse all-time high. Gostaria de ver esse sentimento melhorando até mesmo nas próximas movimentações dos próximos dias. Não gostaria de ver que esse sentimento continuasse em fases negativas, porque isso faz com que grandes investidores eles fiquem ausentes do mercado. Isso faz com que players antigos realizem lucro e saiam das suas posições. Isso faz com que aquelas carteiras que holdam os ativos, elas parem de holdar o ativo. E isso tudo a gente viu exatamente na análise de hoje. O sentimento ele é extremamente importante, porque quando as pessoas estão gananciosas, a gente vê elas colocando mais dinheiro para dentro, a gente vê elas holdando os seus ativos. E na lei da oferta e da demanda, a gente começa a trabalhar com mais demanda e menos oferta do ativo. Agora, quando o sentimento é negativo, essa matemática ela é inverso. Diante disso,
não vou rodar posições, não vou ficar segurando o Bitcoin acreditando que a gente vai romper a máxima histórica em linha reta e que Ether vai parar em $10.000, não. Eu vou fazendo dinheiro de outra maneira ao longo desse processo, comprando, vendendo, acumulando meu patrimônio e vendo a carteira rumo ao milhão em all time high mais uma vez. E eu quero saber de você, a sua carteira ela está em all time high? Você está tentando recuperar um prejuízo que você perdeu em dezembro? Você se iludiu com as altcoins nesses últimos meses, acreditando que a alta ia ser infinita? Você não está conseguindo enriquecer com o mercado cripto? Bom, eu, Gui Teles, posso te ajudar nesse processo. Nem da carteira rumo ao milhão, eu tomo todas as decisões de compra e venda, eu faço análise do mercado e eu coloco o capital na reta, o meu dinheiro ali, para que você veja exatamente aquilo que eu estou comprando, estou vendendo. Você vai ter acesso a todas as minhas estratégias. Você só vai precisar copiar e colar. Dessa maneira, você pode dormir tranquilo, parar de passar horas na frente do gráfico e focar no seu trabalho, focar em fazer mais dinheiro, ou seja, galgar uma profissão melhor ou até mesmo um novo cargo na profissão que você já tem. E eu, Gui Teles, tomo conta de todas as decisões de compra e de venda. E uma coisa eu te garanto: a gente não devolve aquilo que a gente lucrou dentro da carteira rumo ao milhão. Se tem uma coisa que existe dentro desse processo, se chama consistência. E se você quiser estar junto comigo dentro da carteira rumo ao milhão, primeiro link na descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde você pode acessar pela plataforma também. Lá dentro você vai ter acesso a todas as estratégias que eu utilizo, o momento que eu estou comprando, o momento que eu estou vendendo e quais são as porcentagens de cada operação. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que a carteira Rumo ao Milhão ela é uma carteira totalmente dinâmica, sem essa de comprar bons ativos e esquecer, sem essa de fazer DCA infinito em todas as quedas, sem essa de ilusão. Eu mostro ali para você de maneira transparente um patrimônio, um dinheiro que ele é multiplicado e preservado, e ela é totalmente dinâmica. Cada momento do ciclo, nós utilizamos uma estratégia diferente. A estratégia que se mostra mais válida e que preserve mais o nosso patrimônio dependendo da fase que nós estamos. Se estivermos em altcoin season, vamos nos expor em altcoin season. Se estivermos em Bitcoin season, Bitcoin season. Se estivermos em dollar season, dollar season. Nós vamos focar aonde nós conseguimos preservar o nosso patrimônio e inclusive tudo aquilo que a gente multiplicou lá atrás, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!